a diferença entre simular, forçar novos comportamentos e realmente ser uma nova pessoa. Uma das coisas que eu vejo que acontece muito quando as pessoas começam a entender sobre a criação consciente é que elas pegam os efeitos e elas tentam, a partir dos efeitos, simular o que elas acreditam que seria a realidade ideal. Então, por exemplo, eu pegar um efeito que eu vejo de alguém, uma pessoa que posta muito nas redes sociais e ela ganha muito dinheiro com isso, então eu pensando em ganhar muito dinheiro, eu fazer a mesma coisa que essa pessoa faz, postar muito nas redes sociais. Só que esse efeito é o efeito natural para ela, a partir das crenças dela. Quando eu tento simular efeitos, simular comportamentos, simular ações a partir do que eu acho que eu preciso fazer para ser ou ter alguma coisa, eu já estou reforçando a crença de que eu não tenho, de que eu não sou. Ou então, por exemplo, uma pessoa que eu vejo, que eu admiro, e ela tem um relacionamento exatamente como o relacionamento que eu busco. E aí eu vejo a forma como ela fez para conseguir esse relacionamento e eu tento simular isso. Então, ela conheceu o namorado dela na academia. Eu começo a fazer academia na expectativa de conhecer alguém lá. Ou então, foi num café que ela tava quando ela foi se encontrar com uma amiga. Eu começo a frequentar esses ambientes porque eu posso encontrar alguém lá. Só que quando a tua intenção por trás, quando a tua crença parte da escassez, parte da tentativa, da separação, ela vai continuar reproduzindo esses efeitos. Então, quando a gente tenta, a partir dos efeitos, criar uma nova realidade, eu já estou criando a partir da separação, da escassez. Quando a gente observa os efeitos, o mais assertivo a se fazer é entender que os efeitos, eles são automáticos, eles surgem de forma espontânea a partir da crença, e que os efeitos podem ser diferentes para as pessoas, e às vezes o mesmo efeito que tu tá percebendo na tua vida e que outra pessoa percebe na vida dela, apesar de parecer a mesma coisa, podem ser diferentes porque cada um tem a sua crença. Então, por exemplo, duas pessoas que têm crenças diferentes sobre dinheiro, elas podem trabalhar com a mesma coisa, fazer as mesmas ações, trabalhar na mesma empresa, no mesmo cargo e ter efeitos diferentes. Seja uma ganhar mais e outra ganhar menos, uma ganhar bem, mas se sentir infeliz, e a outra ganhar menos e se sentir mais feliz, independente de como isso se apresente, através de qual embalagem tu vai receber esse efeito, o que importa realmente não é o efeito em si, e sim aquilo que está por trás, porque o efeito ele já é automático. Então é a mesma coisa que uma pessoa que quer emagrecer, ela vai pelo senso comum e ela pensa, o que eu preciso fazer para emagrecer? Preciso mudar minha dieta, preciso ir numa nutricionista, ou preciso fazer academia, preciso mudar os meus hábitos, e ela tenta simular esses hábitos, esses comportamentos do que é considerado aquilo que é feito para emagrecer. Só que se eu começo a fazer coisas desse ponto de partida, de eu não estou feliz com o meu corpo, eu acho que eu preciso fazer algo para emagrecer, eu já estou partindo da escassez. E tudo que eu faço só reforça a crença negativa. Mesmo que eu esteja fazendo tudo aparentemente certo, comer bem, academia, me cuidar, eu não vou obter o resultado que eu desejo porque eu já estou partindo da crença negativa. Então eu acho que eu preciso fazer algo para ter o meu corpo ideal. Se eu acredito que eu preciso fazer algo para ter, eu vou continuar tentando. E às vezes, no meio desse processo, pode ser que até aconteça que a pessoa comece a ver mudanças porque ela acredita que ela precisa fazer aquilo para mudar. E aí ela pode até ver algumas mudanças. Só que o que acontece geralmente é que aí a pessoa cria toda uma rotina que não é a ação inspirada dela, porque ela já tá partindo de uma crença negativa. Então ela faz coisas que ela acha que ela tem que fazer, mas que não é o efeito natural para ela, é só o efeito negativo da crença negativa, e ela não consegue sustentar essa rotina. Então ela se frustra porque ela acha que ela precisa continuar fazendo aquilo para ter o resultado que ela deseja, quando é simplesmente aceitar o resultado, entendendo que tudo são crenças, aceitar a crença que tu prefere. Então nesse caso do corpo, aceito que eu já tenho meu corpo ideal, aceito que a minha aparência me agrada, e tu vai ter as ações inspiradas para fazer isso acontecer no externo. Só que também é importante lembrar que todo desejo que a gente tem, a embalagem, como eu gosto de falar, ela também vem de uma série de crenças. Então, às vezes eu tenho um corpo X e eu aprendi ao longo da minha vida, da minha experiência, que esse corpo X não é um corpo ideal, não é um corpo bonito, as pessoas não gostam desse tipo de corpo. Só que eu posso gostar desse corpo e esse pode ser o corpo ideal pra mim. Então, quando a gente vai tirando essas camadas, essas embalagens, e a gente vai aceitando coisas que fazem sentido pra gente, muitas vezes eu posso entender que o corpo que eu já tenho já é o corpo ideal pra mim, eu já tô feliz com isso, e aí eu tiro essas camadas de crenças sociais, do que os outros vão achar, e eu
não preciso fazer nada. Às vezes, o meu corpo, exatamente do jeito que tá, já tá bom pra mim. Às vezes, não. Às vezes, eu realmente não tô feliz com esse corpo, e aí eu vou ter as ações inspiradas que me fazem manifestar isso. Volta sempre pra essa questão interna, de eu não quero o corpo ideal, eu não quero o relacionamento, eu não quero o dinheiro, o trabalho, o reconhecimento. Eu quero o que eu acho que eu vou sentir, o que eu acho que eu vou ser tendo tudo isso. E aí, quando tu aceita isso no aqui e agora, tu já vive dessa forma, independente das embalagens que estejam se apresentando. Então, vamos recapitular. O que normalmente as pessoas fazem? Elas desejam alguma coisa e elas já criam um caminho do que elas acham que elas precisam fazer pra conseguir essa coisa. E aí elas vão no sentido comum, no senso comum. Ah, se eu quero emagrecer, eu preciso fazer tal coisa. Se eu quero um relacionamento, eu preciso fazer tal coisa. Se eu quero dinheiro, eu preciso fazer tal coisa. Quando a gente vive de forma consciente, a gente não tem que nada. A gente faz as coisas porque a gente quer, porque é divertido, porque é gostoso. As ações inspiradas. Então eu aceito essa crença a partir do meu desejo. Ah, percebi um desejo que eu quero tal coisa. Aceito que já é, aceito que eu já tenho. E eu vou perceber as ações inspiradas, o que eu quero fazer. E aí no meio do caminho, pode ser que venha um pensamento, pode ser que venha um sentimento, algo que, por a gente estar tão acostumado a viver de outra forma, ainda é um efeito dessa forma que a gente via a vida antes. É só se lembrar. Lembrar que eu não tenho que nada. Eu sigo as ações inspiradas e essa é a minha garantia de que eu estou no caminho certo. E cara, é muito mais leve viver desse jeito. Então, aceitar, perceber os efeitos e perceber já imediatamente como tu se sente. Quando tu aceita algo novo, tu aceita que já é, que já tem, muda internamente, muda o sentimento, muda os pensamentos. E esse vai ser o teu maior filtro. E aí depois tu vai vendo as coisas acontecer e como elas vão se desenrolando.